Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo YouTube do Sesc RS. Eu sou a Michele, coordenadora técnica do Trabalho Social com Idosos do Sesc no Rio Grande do Sul. E viemos aqui hoje realizar, então, mais um encontro virtual, mas não menos afetuoso e amoroso, né? Hoje, então, a gente dá início, Sistema Fecomércio, Sesc Senac, mais o programa Maturidade Ativa, Sesc do Rio Grande do Sul, dá o início a uma grande campanha, uma grande semana, campanha e semana de conscientização da violência contra a pessoa idosa, que vai trazer muitos temas e muitos assuntos pertinentes e importantes, não só para a pessoa idosa, mas para toda a sociedade. Pessoal, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 6 idosos são vítimas de violência no mundo. Atento a isso, nós, do Sistema Fecomércio RS Sesc, vamos realizar, então, durante essa semana e a próxima semana, diversas ações para refletirmos sobre questões importantes de maus tratos às pessoas com mais de 60 anos, mas, como eu disse, para toda a comunidade. Porque a violência, ela está presente nos 60 mais, mas ela está presente também em todas as faixas etárias. O nome da nossa campanha é Onde Mora a Violência. Ela integra o Junho Violeta, que o Sesc RS irá promover, então, hoje, um bate-papo muito bacana sobre uma dos grandes tipos das inúmeras formas de violência que nós temos, que é a epidemia da fake news e a violência contra a pessoa idosa. Por acaso, alguém aí de vocês já leu ou recebeu notícias falsas? Nós vamos estar trazendo aqui especialistas nessa área e também convidados especiais, uma convidada especial, para estar, então, conversando conosco e debatendo esse assunto. Você que está aí nos assistindo, coloca no comentário da onde você está, qual grupo você faz parte, ou se você não faz parte de nenhum grupo, da onde você fala, qual é a cidade. Não deixe de fazer perguntas para os nossos convidados, muito importantes, para que eles estejam interagindo com vocês e trazendo tudo de mais atual sobre notícias falsas, as famosas fake news. Então, eu chamo agora para integrar o nosso bate-papo o colega do Sesc, Jonathan Rocha. O Jonathan, pessoal, ele é facilitador do programa Sesc Maturidade Ativa, do Sesc de Cachoeirinha, certo, Jonathan? E também ele é cientista social e mestrando em políticas públicas pela URGS. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Michele, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre essas notícias falsas hoje com o nosso público que está por aí? Vamos, espero que todo mundo goste, que aproveite bem essa temática que a gente está trazendo hoje, né? Acho que vai ser super importante para a campanha, né? Um pouco desse debate. E vamos agora esperar um pouquinho e vamos começar já. Perfeito! Chamo também agora o nosso convidado, o nosso próximo convidado, que é o Bruno Lucci. O Bruno, ele é jornalista, o Bruno é bibliotecário e é mestrando em Informática da Educação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E vai estar aqui também conversando um pouquinho conosco sobre as fake news. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, Michele, boa tarde, Jonathan. Todo mundo me escuta? Todo mundo te escutando. Tá. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema que está tão em voga na mídia, né, atualmente. Isso aí. Nós temos também a nossa convidada, que vai entrar daqui a pouquinho, depois da fala dos meninos. Deixa eu ver se a Vera já está aí.
Vera? Vamos ver se a Vera está aí, se a Vera nos escuta. Então, eu vou chamar agora para compor, então, o nosso seleto grupo aqui para discussão. Eu chamo a Vera Maria da Silva. A Vera, pessoal, é participante do grupo Maturidade Ativa do Sesc Redenção em Porto Alegre. A Vera é funcionária pública municipal aposentada da Secretaria de Saúde, né? E é participante também, ela participou e participa, né, de um curso muito importante de checagem de informações falsas, fake news. E a Vera veio dar para nós, vai dar também, agora durante a fala dos convidados, a Vera vai dar o depoimento do quanto esse curso de checagem de informações e fake news foi importante para ela, né, para a família, e também para os amigos, porque a Vera ela virou uma divulgadora, digamos, né, de como se prevenir sobre o fake news. Boa tarde, Vera, tudo bem contigo? A Vera não está conseguindo se conectar agora, mas já apresentei ela e em breve ela vai estar aqui conversando conosco um pouquinho e dando o seu relato. Agora, então, que os nossos convidados já estão todos a postos, eu convido a fala. Jonathan, é tudo contigo. Obrigado, Michele, obrigado. Espero que a Vera depois possa contribuir com a experiência dela, que é muito bacana, né? O Bruno também depois vai explicar um pouquinho como é que foi esse processo. E, bom, vamos dar início, então, aqui, né, o que eu preparei para a gente conversar, né. Uma coisa que eu já gostaria de chamar a atenção, né, o nome da nossa campanha, do Sesc, é Onde Mora a Violência, né. Então, ela já pelo próprio nome, ela já nos convida, né, a pensar um pouco, né, de onde é que vem a violência contra o idoso, né. Aonde é que a gente pode perceber que ela aparece, né. Tem formas bem visíveis, que a gente consegue encontrar de maneira razoavelmente fácil, né? Mas também tem algumas formas que não são tão visíveis, que são um pouco mais difíceis da gente encontrar onde é que mora essa violência, né? Então, eu acho que hoje o debate que a gente vai tentar trazer aqui, ele tem a ver um pouco mais com essas menos visíveis, né? Então, a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Então, a gente já deve estar aí há mais ou menos 80, 90 dias, não sei exatamente quantos, vivendo a pandemia, e a gente já percebeu, né, já ficou bem claro que os efeitos dessa pandemia são bastante diversos, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui hoje em pelo menos um problema que eu acho que contorna, de alguma forma, vários desses outros problemas, né? A gente vive um problema de saúde pública, mas também, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vive também um problema de informação sobre saúde pública, né? Isso quer dizer que, além dos problemas, né, relativos ao vírus e o adoecimento, né, todas essas questões que existem, a gente também vive um problema sobre informações, né, de como lidar com esse vírus, né, de como agir no caso de contágio, como agir com esses cuidados, né. Então, acho que um exemplo disso a gente já pode começar, até de certa forma, perguntando, né, quanto a alguns procedimentos básicos, como, por exemplo, assim, qual é a distância que a gente tem que manter de uma pessoa da outra? Ou então, quanto tempo o vírus dura, né? Seja numa superfície ou seja com a gente, né? Então, isso são perguntas, assim, às vezes bem simples, só que pela própria, como eu falo, nesse problema de informação público, a gente não tem muitas vezes, né, uma noção bem clara, né? E aí eu acho que eu vou tentar conversar um pouco com vocês aqui, se vocês puderem falar um pouco também, né? O que vocês acham que tem a ver? Por que a gente tem esse problema, né? Então, eu acho que isso acontece por alguns motivos, né? Eu acho que o descrédito da mídia e das instituições de pesquisas é um deles, né? Mas, com certeza, notícias falsas, né, colaboram muito para que a gente não tenha uma clareza sobre como agir nessas situações, o que fazer, né? Então, esse termo que a gente vai trazer hoje, né, ficou bastante conhecido, né, pelo seu termo em inglês, né, que são as fake news, né, que são as notícias falsas, né. E o próprio fato dele estar em inglês não é por acaso, né. Teve muito a ver, esse termo surgiu lá por 2016, mais ou menos, quando nas eleições dos Estados Unidos começou a publicar muito e aparecer muita
situação de notícias falsas, né, durante aquele período, né. Isso também veio para o Brasil, né, a gente viu surgir aí esse debate das fake news aqui, de forma bem acentuada, pelo menos 2018 para cá, e isso sem falar agora nesse momento que a gente está vivendo, né, que são, que a gente tem visto aí que talvez as fake news se espalhem com a mesma velocidade, ou até mais do que o vírus, né. Então, acho que todo mundo já deve ter recebido pelo menos uma fake news, seja no WhatsApp, seja no Facebook, né, outras redes sociais, falando sobre uma cura que apareceu, ou falando sobre alguma outra situação, né. Então, a gente já viu, eu acho que o tema ele é de tão importância, né, que, por exemplo, o CREMERS, né, o Conselho Regional de Medicina, já vem relatando, né, que recebe uma quantidade enorme de notícias falsas, né, envolvendo o coronavírus, especificamente, envolvendo saúde, e também outros órgãos vêm fazendo também nesse papel, né, de chamar a atenção, né. Então, eu acho que aqui, né, trazendo um pouco para nossa campanha, né, o que a gente está perguntando, né, onde é que mora a violência, né, e falar um pouco sobre a violência contra o idoso. Então, como é que isso pode se tornar uma violência contra o idoso? Quando que uma notícia falsa pode chegar a se tornar uma violência? Será que a gente pode falar nisso, né? Eu pergunto isso para vocês também, né? Para vocês falarem um pouco, né? Se vocês já se sentiram prejudicados por isso, ou então se de certa forma já aconteceu alguma situação assim com vocês, né? Eu não vou me alongar muito, assim, em coisas técnicas, assim, como, por exemplo, o que são as fake news ou outras questões, mas acho que a gente precisa, pelo menos, deixar claro o que a gente define como notícia falsa, né? Em primeiro lugar, elas não são novas, né? Notícia falsa não é uma coisa que surgiu com a internet, né? Mas elas tomaram bastante força com a internet, com as redes sociais, né, justamente pela facilidade de tu criar um conteúdo e tu poder compartilhar ele, disparar ele com uma certa velocidade, né? Então, a gente vê cada vez mais essas tecnologias facilitam a nossa comunicação, facilitam algumas situações, mas também propicia, né, que isso seja aproveitado por outras formas, né? Mas, geralmente, por definição, a gente chama fake news aquelas notícias, né, que vão buscar, de alguma forma, chamar uma atenção super sensacionalista sobre um tema, né? Já na manchete ali vai aparecer ali, descoberta cura para o coronavírus, ou fulano de tal está mentindo, está enganando, escondendo a verdade, né? Geralmente, eles tentam obter algum tipo de resultado, né, algum tipo de benefício a partir desta manchete já, né, dessa questão mais sensacionalista, né, não dando muito espaço, assim, para a interpretação, né? Ou seja, a pessoa que lê aquele tema ali, que receber, vai já de cara se passar a acreditar naquilo, né? Então, essa geralmente é uma definição mais ou menos como a gente poderia trabalhar a partir disso, né, classificando como dessa forma, né. E a ideia também que é muito importante é que, a partir dessa notícia falsa, se busca obter algum tipo de resultado, né, aliás, algum tipo de benefício, né. O que pode ser isso, né? De alguma forma velada, promover alguém ou promover uma ideia, né, ou então o contrário, né, seria, por exemplo, desacreditar uma pessoa ou uma instituição, né, ou até mesmo que a gente vê bastante, né, é tu jogar tanta informação que a pessoa não consegue nem ter realmente uma clareza sobre o assunto ou uma clareza sobre o que aquilo ali informa, né. Um exemplo também eu posso perguntar para vocês, quantas vezes a gente já recebeu notícias no WhatsApp ou no Facebook, enfim, de uma nova cura para o coronavírus, né? Ou então um novo tratamento, né? A vacina está pronta lá, o fulano não quer, né? Enfim, quantas vezes a gente já recebeu isso, né? Isso, de certa forma, acaba gerando tanta informação que a gente passa que no outro dia a gente, bom, não acredito mais. Ontem eu recebi uma que não tinha cura, hoje que já tem uma cura nova, né? Enfim, acho que é bem complicado, né? A Sandra Cunha está comentando ali que a gente paga um preço por isso, né? Eu acho que também faz um pouco de sentido, né? Que o Brasil está prejudicado por causa das fake news, isso é verdade. Então, eu acho que a minha ideia é tentar trazer um pouco a ideia para o lado de como que isso pode ser uma violência para o idoso, né? Em primeiro lugar, assim, também não vou me alongar, mas falar de forma bem rápida, né? O que é uma violência contra o idoso, né? O que a gente pode classificar, né, como uma violência ao idoso?
Eu trouxe aqui uma definição bem simples e bem rápida da Organização Mundial da Saúde, né, que é o órgão internacional de maior relevância para falar nos assuntos de saúde hoje, e eles colocam que uma violência para a pessoa idosa são todas as ações ou omissões, né, cometidas uma ou muitas vezes, que prejudicam a integridade física ou emocional da pessoa idosa, né. Então isso é bem interessante a gente perceber, que é tudo aquilo que tu faz, ou então que tu deixa de fazer, né, com a pessoa idosa mais especificamente, né. Oi, Então, Jonathan, fala, Mi. tudo bem? Tu trouxe aí, então, a definição super importante, né, do que é a violência, e trouxe também para nós a definição do que seria, né, um fake news. A gente tem muitos participantes, Jonatas, tem gente de todo o estado, então gostaria, né, de dar uma pausa na tua fala para agradecer todos os participantes do programa Sesc Maturidade Ativa e quem não é da Maturidade Ativa que está ligado na nossa live sobre essa epidemia do fake news. A Rosamara aí está dando boas-vindas a todos do Sesc, está dizendo para a gente ficar atento a todas as tuas dicas, né, da importância desse assunto, né, para a campanha e para a Semana da Violência. E eu gostaria aqui de te fazer, linkar algumas perguntas que os nossos ouvintes, os nossos seguidores aqui trouxeram, que, Jonathan, como a gente identifica? Como a gente consegue identificar a fake news, né, e de que maneira, assim, né, tu acha que uma maneira prática de como a gente poderia combater a fake news, a gente que está em casa, numa situação de distanciamento social, certo? A gente recebe muita informação via WhatsApp, todos nós, todo dia, né, nos grupos que a gente faz parte, né, então eu gostaria de te perguntar, assim, como a gente identifica de uma maneira fácil uma notícia antes de compartilhar, né, Jonathan? Porque às vezes a gente recebe informação, a gente gosta ali do que está dito por cima, e aí a gente já compartilha com familiares, com amigos, com outros grupos. Então, primeiro, como a gente identifica, e depois como é que a gente pode tentar combater isso, né? Seria uma pergunta aqui resumida de que todo mundo ali está comentando. Você que está aí participando, comenta, faz a sua pergunta, diz de onde você é, enquanto o Jonathan responde para nós essa pergunta que acabei de fazer. Obrigado, Mi. Muito obrigado por trazer a contribuição do pessoal que está comentando ali, né? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, né, isso que falou, como a gente identifica, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter, assim, esse cuidado quando, logo numa manchete ou numa situação que tu recebe no WhatsApp ali, tem alguma coisa muito sensacionalista, né? Ou seja, logo de cara, aquela notícia ali está resolvendo ou explicando uma situação que ninguém ainda conseguiu, né? Que tu não viu falar em nenhum outro lugar, mas no teu WhatsApp chegou a ela de primeira mão, né? Eu acho que situações assim, bem assim, por exemplo, uma nova cura ou uma vacina, falando mais especificamente sobre fake news, né? Essas notícias com certeza vão ser veiculadas, né, de uma maneira massiva em outras redes, né? Seja na televisão, nos jornais, né? Isso vai ser veiculado de uma maneira bem massiva, né? Então, talvez, se tu foi o único lugar que tu recebeu foi no WhatsApp, né, aquela notícia, eu acho que já é um indicador para te prestar um pouco de atenção se aquilo ali realmente é verdade, né? O Bruno depois vai trazer um pouco de informações mais técnicas, mas eu acho que a gente já pode começar a pensar nisso também, né? E de trazer essas perguntas, né? Será que a gente presta atenção nessas situações, né? Ou então, quando a gente abre a notícia e começa a olhar ali, né? Será que tem uma fonte, né? Será que tem alguém que está dizendo aquilo? Ou simplesmente é um texto dizendo que não tem nenhum autor, que não tem nem da onde foi tirada aquela informação, né? Geralmente, quando a gente vê uma fake news, ela não tem, de fato, um autor, né? Não tem alguém que escreveu aquilo, né? E então isso é bem importante, né? E outra, né? A gente só compartilhar aquilo que a gente tem certeza, né? Não só porque a gente acredita ou porque a gente quer aquilo, né? Mas eu acho que nesse momento é bem importante a gente compartilhar aquilo que a gente tem certeza. Não, isso aqui realmente eu acredito nisso, né? Então acho que é bem importante esse ponto, né? Além de tudo, né? E eu acho que quem está comentando ali pode colocar um pouco de como que vocês agem, né? Como é que vocês agem quando recebem uma notícia, né? Com certeza a gente já recebeu alguma notícia falsa, né?
vocês lembram o que vocês fizeram para descobrir se era ou não, né? Se simplesmente olhou ali e viu, não, isso aqui eu não acredito, isso aqui é falso, né? Ou então, se você pediu ajuda para alguém, né? Eu acho que isso é bem interessante também, né? Da gente notar, né? Certo, Mi? Certo, muito bom. E aqui a gente tem muitos participantes aqui dizendo que já compartilharam alguma notícia falsa com seus grupos, enquanto tu estava respondendo a pergunta, né? Então, muitos já disseram que já compartilharam, infelizmente, alguma notícia falsa por ter essa dificuldade de identificação dessas notícias. Uhum. Acho que a gente também está muito assim acostumado, né, a compartilhar aquilo que a gente acredita, né, como de certa forma, eu gostaria muito que isso fosse verdade, e acaba antecipando algumas etapas, né, especialmente nessas notícias mais sensacionalistas, né? Olha o que a Marisa está comentando ali. A Manuela Guterres coloca ali para nós, ó, mesmo as notícias enviadas por amigos e familiares, temos que checar para averiguar a veracidade da informação. Muito pertinente essa colocação da Manuela, né? E de muita importância, porque às vezes, mesmo sendo um familiar que não tem, talvez, né, o conhecimento dessa filtragem de uma notícia falsa, né, Jonathan? A gente precisa filtrar e saber essa identificação para conseguir passar, mesmo que seja para um familiar. Justamente isso, né? A gente acaba confiando muito, né? Porque a gente de fato acredita naquela pessoa, né? Confia naquela pessoa, né? Só que quando a gente está falando de informação mesmo, né? Dessa maneira, não é simplesmente o fato dela ser uma pessoa querida ou próxima nossa, né? Que vai garantir a verdade daquela informação, né? Então isso é bem pertinente mesmo, checar e averiguar sempre que possível, né? Sim, que é bem o que a Marli está trazendo aqui para nós, ó, que a gente precisa prestar atenção antes de compartilhar. E a Rosa Mar, que também aqui, eu acho que a Rosa Mar, ela é de Canoas, ela diz que, infelizmente, as pessoas não acreditam e não levam a sério, elas acabam não se cuidando, com isso elas não se preservam, né? E aí acaba essa propagação, às vezes, de uma notícia que não é verdadeira. Uhum. Falou muito bem. E temos o nosso outro convidado, né, Jonathan? O Bruno. Isso, vamos chamar o Bruno agora. Oi, Bruno. Oi, Michele, tudo bem? Tudo, o Bruno tá atento aí aos comentários, já tá por dentro aí do que o Jonathan falou, e o Bruno também vai trazer dicas, vai trazer contribuições importantes no que se refere, né, a como identificar também. O Bruno vai trazer outras dicas, além da que o Jonathan trouxe, né, vai trazer outras situações importantes para que a gente consiga identificar. Contigo então agora, Bruno. Bem, eu queria pontuar uma coisa que o Jonathan falou, né, sobre as fake news. Tipo, a gente sabe que é um problema, a gente já está colhendo esse problema, né, e como é que a gente pode solucionar isso? Então, dentro do meu mestrado, lá na Informática da Educação, do IFRS, com a orientação da professora doutora Lisandra Stabel, a gente desenvolveu através do letramento informacional. Então, o letramento informacional não é somente a checagem de informação, mas é como as pessoas lidam com a informação, tipo, como elas encontram as fontes, informação averiguada, né, para gerar conhecimento, porque só informações checadas geram conhecimento, e com isso tu pode tomar decisões. E através desse curso de letramento informacional, a gente pensou em voltar para o público idoso, e aí já começa a nossa primeira parceria com o SESC, através da Michele e da Jéssica. A gente montou a primeira turma de letramento informacional voltada para fake news. E através desse curso, que ele foi realizado durante um mês lá no IFE, para quem não é de Porto Alegre, o IFRS se localiza bem no centro da capital, né? E lá a gente estudou, então, a formação da internet, a gente estudou redes sociais, a gente estudou também fontes de informação, isso é fundamental para uma checagem, né? Busca, estratégias de busca, como tu vai formular uma pergunta
Não é somente tu largar uma palavra no Google, tu tem que pensar o que tu quer, né? Também como se forma as fake news, como se dá a disseminação de fake news e também a checagem de informação. Esse curso foi durante um mês, a gente trabalhou também em sala de aula, mas a gente visitou espaços informacionais, como bibliotecas, né, que trabalham com informação checada. E também visitamos redação de jornal e de rádio aqui do centro de Porto Alegre. Eu não vou me estender muito agora nesse curso, porque eu quero convidar uma pessoa, a Vera, para ela trazer o depoimento, e depois a gente voltar e conversar um pouco mais. Pode ser, Michele? Claro que sim, vamos chamar a nossa querida Vera, se ela está disponível. Oi, Vera! Oi! Tudo bem? Eu te apresentei aqui para o nosso público. Muito prazer. Isso, falei um breve histórico de ti, assim, e aí agora o Bruno aí te chamou para te dar esse relato tão importante do curso que tu fizeste e que agora tu é uma defensora, né? Tu é uma educadora sobre fake news. É isso, Vera? Muito obrigada. Sim. Logo que eu entrei no curso, eu estava em dúvida e não sabia, não estava realmente por dentro. Aí, logo que iniciaram-se as aulas, eu fiquei encantada, descobrindo não só a questão dos fake news, que vieram logo após a introdução que o professor Bruno nos deu, e aí ele nos explicou todas as histórias que são feitas através de fake news, que tu fica assim, como assim? Isso aqui é um fake news, tem tanta veracidade, mas tanta veracidade que é impossível aquilo, é impossível. Mas daí a gente vendo, constatando e indo no lugar certinho que tem na internet para ver se é falsa ou verdadeira, tu chega à conclusão que aquilo realmente era uma fake news. E nós ali no curso aprendemos muito, mas muito mesmo. Foi um curso magnífico, magnífico. E aí o Bruno também com muita paciência, porque nós idosos, a gente precisa de um pouquinho mais de paciência. E aí nós aprendemos, a conclusão foi maravilhosa, e saímos dali bem... como é que eu vou dizer, bem conscientizados do que é uma fake news. E eu hoje me preocupo muito, de fato, com as pessoas idosas nesse sentido, porque vem ali, tem muitos aposentados, a maioria são aposentados, a maioria, 99% são aposentados, e vem, o outro dia ainda estava conversando com o Jonathan e o Bruno, e vem informações até mesmo pública do Estado, com logotipo do Estado, com tudo certinho, e isso influencia, como o Jonathan estava dizendo, na vida pessoal, na questão pessoal, é econômica, é cotidiana. Então, isso nos tira o foco daquilo que realmente a gente necessita. Eu acho que é por aí. Oiê. Oiê, que bom, Vera, esse teu relato, e nos conta, assim, como é que tu consegue, depois desse curso que tu fez, né, de identificação dessas notícias falsas, assim, quando tu recebe, de uma maneira bem prática, assim, quando tu recebe uma notícia no teu WhatsApp, por exemplo, que tu fica em dúvida dessa notícia, né? O que que tu faz? O que que tu faz? Eu acho que, eu vou dizer, mas o professor, eu acho que o Bruno explicaria melhor. Tem um site, veio a dúvida, e eu já fui várias vezes nos sites, são alguns sites onde aparecem ali
tu coloca tu copia, cola, né? Ou tu mesmo digita ali uma primeira frase do que se trata o assunto e em seguida já vai aparecer. É fake, pá, sabe? Que máximo! Olha só, então. E aí a pessoa já se sente, né? Olha, isso não é fake, não vou passar adiante. Que bacana, olha. Claro, que dica importante. A Vera, então, está nos trazendo uma dica super importante, que existem sites, né, que podem, a gente vai colocar a notícia ali e eles vão identificar se a notícia é falsa ou não. Vera, que show. Com certeza o Bruno vai explicar para nós e vai nos dizer quais são esses sites para que todos nós e todos os que estão nos assistindo neste momento possam identificar, então, as fake news. Vera, tu tá recebendo aqui, ó, muitos parabéns. A Lisandra aqui tá na tela dizendo que tá muito legal, né? A Nelida tá te dando parabéns aqui. Se alguém tem uma pergunta para Vera, coloca aí na tela. Vera, e uma outra coisa assim que eu queria te perguntar, que me deixou curiosa, né? Agora que tu é aí uma, digamos, uma identificadora de notícias falsas, como é que tu fala com as tuas amigas, ou como é que tu orienta pessoal que não tem, assim, não tem um conhecimento, né? Tu já teve essa oportunidade. Né? Exato, tu já teve essa oportunidade de fazer um curso. E como é que tu aconselha as tuas amigas? É uma coisa meio difícil. Eu tenho meu colega de alongamento, vou dar um exemplo, tá? Ele mandou um fake news. Eu te confesso que eu não lembro mais o que era, assim, mas ele enviou aquilo. E eu já sabia que era fake news. Eu contei até para os meninos. Aí fui dizer para ele: olha, Zereu, é fake news. Não é possível, dizer ele para mim. Não é possível. A pessoa que me enviou é uma pessoa séria, porque ele, como professor, esse conhecido dele também, não é possível, ele não queria acreditar. Zereu não tem nada a ver a pessoa, o caráter da pessoa, com aquilo que vem pela informática, pela tecnologia, pelas redes sociais, enfim, né? Aí ele, eu vou conversar com ele. Mas eu disse, querido, vai verificar direitinho, e essas pessoas que tu enviaste, retoma lá, vai verificar que é fake news. Aí expliquei para ele, né? E ele não me deu retorno. Mas eu vi que ele ficou muito decepcionado. Muito assim, ó, caiu, ficou muito chateado. Porque era uma pessoa que ele confiava. E isso acontece. De amigas, de amigos, de passarem coisas sérias. E aí, depois, tu ter que voltar lá, olha, tu me desculpa, isso aí é fake news, não é muito fácil mesmo, não é muito fácil. Porque, enfim, são assuntos, é aquilo que eu disse, são assuntos sérios. Às vezes é uma data de um pagamento, é uma data de um envio de um documento, e que eles fazem. Agora, há pouco, se eu me estender um pouquinho, eles estavam enviando aquela questão do boticário. Você faz assim, faz assado e ganha X de boticário. Meu Deus, como andava aquilo! Todo mundo estava repassando e repassando, porque ia ganhar um kit do boticário. Então, isso, para a mulher, né? Então, imagina se eu não vou querer ganhar um kit de perfume, de uma série de coisas que tem ali de produtos do boticário. Então, isso ali leva nós, mulheres, né, idosas, que gostam de dar um presentinho aqui, um presentinho, a acreditar na situação. Mas é puro fake news e é perigoso, porque, às vezes, o professor vai explicar também, ali por trás está uma cópia do teu e-mail, do teu número, e pode acontecer coisas mais sérias ainda.
Muito bem. Vera, e tem uma pergunta aí de alguém, não dá para identificar o nome da pessoa, mas ela pergunta, Vera, agora que tu te sente mais segura para identificar, tu te sente mais segura para identificar e corrigir as pessoas? Como a exemplo do que tu relatou agora, do que tu corrigiste, fizeste todo um contexto para poder dizer que a notícia não era falsa. Me sinto no sentido de eu verifico, vejo, tenho uma base, né, para eu argumentar que aquele assunto ali não é real. Eu me sinto segura assim, eu tenho uma base, eu vou lá e aí explico, se a pessoa me pergunta, ou eu mesma digo, olha, tem aquele lugar, tu pode verificar ali que é fake news. Que são os lugares que o Bruno vai nos Exatamente, dizer. São os sites, existem os sites que tu vai lá e verifica, até tem um da saúde, tu vê que até medicação eles fazem fake news, né? Doenças, tipos de, aquilo que o Jonathan falou, tipos de a doença tal tem a cura tal, foi descoberto isso, a coisa é muito mais séria que a gente possa imaginar. E ali, então, no site tu vê. Não, e tu trouxe um exemplo muito real, assim, e verdadeiro, que é a questão do apelo ao público feminino, né? Então, assim, o pessoal aproveita toda essa questão do apelo feminino e do consumo, a exemplo da fake news do Boticário, para justamente acontecer essa propagação. Aí as pessoas que não têm esse conhecimento vão propagar essa informação. Vai passando. Vai passando. Teve também de talheres, eu acho, um jogo de louça, alguma coisa assim. Eles fazem. As pessoas, né, têm coração, vão imaginar que aquilo ali, vão pensar que aquilo ali não é verdadeiro. Imagina. Exatamente. Muito bom, Vera. Parabéns, assim, por todo... Obrigada, querida. Por toda a tua construção. Querida, a gente podendo ajudar, a gente faz isso. Eu sou muito disso, assim, olha, gente, vamos fazer assim, tem, né? Vou ajudar sim. Sim, a Vera, participante da Maturidade Ativa do Sesc da Redenção aqui em Porto Alegre. Ô, Vera, desculpa perguntar, mas qual é a tua idade, Vera? 78 anos. 78? 68. 68, opa! 68, isso. E Vera super antenada, super ligada e ajudando as pessoas referente a notícias falsas. Agora, então, Vera, vamos chamar, acho que está na hora da gente chamar o Bruno. Vamos lá. Bruno? Vamos lá. Porque fiquei morrendo de curiosidade. Tenho certeza que quem está nos assistindo quer saber dessas dicas quentes que a Vera trouxe para nós, né? Que existem formas da gente identificar rapidamente a fake news. Então, assim, Bruno, quero saber. E se alguém tem alguma pergunta para o Bruno, pessoal, ou para a Vera, pode fazer aí nos comentários. Bruno, traz essas dicas para nós. Então, durante o curso, né, Vera, a gente foi apresentando fatores de checagem, como as pessoas fazem a checagem. No Brasil, existem sites e agências especializadas nisso, né? Tipo, eu trago o exemplo que a gente trabalhou na agência Lupa e os boatos.org. O Ministério da Saúde também trabalha, acho que desde 2018, com o site Saúde Sem Fake News. Então, se tu entrar lá no Ministério da Saúde, vai ter um espaço de busca e tu pode colocar uma parte da matéria que tu recebeu. Se ela já foi checada, ela vai aparecer. E ali ele vai dizer se é verdadeiro ou não. Então, se você precisar, é só colocar no Google Saúde Sem Fake News e já vai direto para o site. Também nesse site eles disponibilizam um telefone que tu pode mandar a notícia, né, que tu recebeu pelo WhatsApp e eles fazem a checagem, né? Então, tipo, tem várias alternativas. A gente não precisa cair nas fake news. Mas também a gente pode trabalhar o fator de checagem. Foi o que a gente já trabalhou na aula, né, Vera? Que a gente, durante o curso, a gente apresentou uma notícia falsa e elas tiveram que checar por conta própria.
E aí tipo, eu trago uma história. Era uma história. Eu não vou lembrar qual era a matéria, assim, mas todas conseguiram, por um caminho ou por outro, conseguiram descobrir que era uma notícia falsa, né? Algumas usaram sites e outras fizeram por conta própria. E aí eu trago, tipo, algumas dicas para a gente trabalhar isso, né? Então, tipo, a primeira coisa que a pessoa, quando receber a notícia, tem que se perguntar é se ela precisa compartilhar aquilo. A gente tem que pensar, se a gente barrar a notícia falsa, não compartilhar, a gente já vai estar ajudando. Então, tu precisa compartilhar aquela notícia, né? Vai falar alguma coisa? Dá licença, sim, porque claro. A notícia, ela vem num formato tão bem feitinho que tu não tem como dizer que aquilo ali é falso. O formato da notícia é bem contextual, bem bonitinho. Tu acredita ali, ó, vem as datas, vem o ano, vem tudo certinho ali, e os resultados daquilo. Aquilo vai te dar... Há pouco tempo, se tu me permite, Bruno, veio uma notícia sobre o término... as datas que iriam abrir o comércio. Olha só, dentro da pandemia que nós estamos, aqui no nosso estado, veio um fake news dizendo tais datas, tais dias abre isso, tais dias fecha aquilo. E era uma fake news. Não tinha nada a ver com o governo. Sim, né? Porque eles usam muitas vezes o símbolo do governo e eles se aproveitam também daquela vontade das pessoas, né? Todo mundo está com vontade de sair. Então, eles colocam o símbolo do governo, dizendo que a gente pode sair, e as pessoas lógico vão querer acreditar. Como o Jonathan falou, logotipo, né? Ali, né? Isso, como o Jonathan falou, muitas vezes a notícia que vem ao encontro da nossa opinião não é verdadeira, né? Então, isso mesmo. Aí eu... Pode seguir. Não, pode seguir, tá. Bruno. Então, tipo, durante o curso a gente trabalhava isso, né? É preciso compartilhar essa notícia, ela vai fazer algum bem, porque muitas vezes tu só compartilha por compartilhar, e a gente pode ver que no final, a gente tem que sempre levar em conta que uma notícia falsa pode refletir no mundo real, né? Então, a gente vê essa de abrir o comércio, tipo, é uma notícia falsa que as pessoas vão para a rua, mas não eram para estar na rua, né? Então, outros pontos que a gente trabalhou durante a oficina, eu vou trazer algumas dicas, né? Porque, tipo, o curso todo foi 1 mês. A gente trabalhou muitas coisas durante esse curso. Então, tipo, numa palestra de 1 hora fica bem resumido, né? Como a Vera já trouxe, a gente tem que ler toda a matéria, né? A gente não pode ler só o título. E a gente tem que ler com calma. E, tipo, se possível, ler mais de uma vez. Tipo, a gente tem que ver quem escreveu essa matéria, se tem o autor. Isso é muito importante. Todo texto jornalístico tem um autor. Então, a Vera trouxe um ponto muito importante, eu vou pegar, eu vou pegar Bruno, esse gancho ali do texto jornalístico. Eu vou pegar esse gancho ali do texto jornalístico, porque... Oi? Ô, Bruno, o pessoal está pedindo se tu pode repetir os sites que aí o pessoal do CSRS vai comentar, vai colocar o nome dos sites ali nos comentários. Tu consegue repetir para nós? Eu tinha pensado nisso. Claro, é a Agência Lupa. Eu tinha pensado nisso. Identificar. Agência... É Lupa. Lupa, que mais? Boatos.org. Boatos.org. E o que eu recomendo agora, nesse momento de pandemia, é o Saúde Sem Fake News, que é do Ministério da Saúde. E esses são sites. Ele tem um canal mais... São agências checadoras, que eles são sites, né? E deixa eu fazer uma pergunta leiga agora, né? Não sei se existe, mas me surgiu. Por acaso, tem algum aplicativo que a gente baixe, assim, que tu insira a notícia e ele já te dê rapidamente? Ou a gente realmente tem que entrar nesses sites aí para conseguir fazer essa identificação? O Saúde Sem Fake News tem, acho que todos têm aplicativo,
mas tu diz um aplicativo que a gente coloque a matéria e ele já faça análise. Isso. Eu não recomendo nenhum por enquanto. Ótimo. Porque às vezes, né, Bruno, tem muitos. Hoje em dia se prolifera essa questão dos apps, né? Então é importante saber que não é recomendado hoje, né, nenhum aplicativo, e sim entrar nesses sites que tu está recomendando. Isso é bem importante. Sim. Como a Vera falou que ela trouxe, para identificar a fake news é algo muito complexo ainda. Tem que ela traz ali que tem matérias que são tão perfeitinhas como ela colocou, que passam desapercebido. Então eu prefiro fazer a checagem por conta do que depender de algum aplicativo. Ou procurar em fonte. É sempre o principal procurar a fonte. Se ele trouxer uma matéria de notícia, entra no site da OMS, entre no site do Ministério da Saúde, né? A gente sempre tem que ir na fonte primária. Então, ótimo. E o Jonathan também queria complementar um pouquinho, né, Jonathan, isso que o Bruno e que a Vera trouxeram? Sim, claro, muito boa. Nossa, adoro assim ver a Vera falar, né? Porque a gente vê o quanto que esse empoderamento, né, acaba sendo positivo na vida das pessoas, né? Uma coisa que também veio da própria fala da Vera, né? Algumas notícias que ela viu assim sobre datas, né, informando reabertura de comércio, coisa que implicou nas pessoas saindo para a rua e tal, né? Acho que é importante a gente perceber assim, né, também de uma forma que a internet ela é uma extensão da nossa vida aqui física, né? A gente costuma dividir às vezes, né? O que tá na internet não tem regra nenhuma, enfim, né? Acho que tudo que acontece ali, né, o que tu publica, o que tu escreve ali, né, o que tu compartilha, vai ter sim implicações na nossa vida aqui, vai gerar algum efeito aqui, né? Muitas vezes até mesmo prejudicial à nossa saúde, né? Como a Vera falou ali, né? Imagino você começa a compartilhar isso e as pessoas vão saindo para a rua sem o cuidado devido, sem a necessidade também muitas vezes, né? Então acho que é a partir desse ponto que a gente já começa a perceber o quanto essa é uma forma de violência, né? Tu ia falar, Vera? Sim, eu não posso deixar de mencionar uma aula prática que tivemos. Nós fomos na empresa Caldas Júnior, fomos na redação do Correio do Povo, o nosso professor fez o contato e nós fomos todas lá. E lá nós conversando com os jornalistas, não foi, Bruno? Eles mesmos nos mostraram na redação um local, alguém específico para constatar as fake news, porque ali no jornal eles criam esses fake news a respeito de um político, é muito interessante, sobre a questão política, vão lá, tem um determinado assunto, e a fake news, os fake news desenvolvem aquilo e não é verdade. Um valor monetário, um recurso, por exemplo, de tantos milhões, não foi nem cogitado aquilo, está a caminho um projeto, e aí vem uma fake news e já coloca aquilo ali. Então, isso aí eles checam para poder depois colocar no jornal. Isso é muito importante. O que a Vera trouxe, assim, tipo, agora dentro das redações, os jornalistas também têm que se preocupar com as fake news, né? Então a gente está perdendo um profissional que poderia estar trabalhando em outra área, poderia estar fazendo jornalismo investigativo, alguma coisa. Não, ele está tentando provar que a Terra não é plana, sabe? Tipo, ele tem que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, porque é tanta informação, tipo, o Jonathan tu falou até no começo, né, da hiperinformação, a gente está tão soterrado de informação que algumas coisas passam. Então, tipo, nas redações tem profissionais que estão tendo que explicar coisas que pareciam óbvias antes, né? Eu acho que a gente começa a perceber, assim, conforme a gente vai conversando, né, o quanto que essa desinformação, né, a notícia falsa, ela é bem claro uma forma de violência com o idoso, né, nessas situações bem pontuais como a Vera traz ali, né, tu promover uma certa aglomeração na rua, tu promover uma certa situação, é com certeza uma forma de violência, né, e eu acho que além disso tem uma outra situação que é bem, a gente percebe muito também, que é a questão do preconceito contra a pessoa idosa, né, eu acho que isso é muito importante da gente trazer, né, o Bruno depois tem ainda algumas coisas para trazer
sobre a parte, né, do letramento informacional, umas coisas que eu acho bem interessante que ele trabalha, mas eu acho que, assim, a gente costuma muito culpar a própria pessoa idosa por compartilhar a fake news, né? Quantas vezes a gente vê, assim, as pessoas naturalizando algumas certas situações que não são de nada natural, né? Como, por exemplo, assim, os idosos compartilham mais fake news, ou então que os idosos acreditam mais nas fake news, né? Como se existisse, assim, uma casualidade natural, né, entre idade e esse tipo de situação. A Vera, mais do que ninguém, pode provar que não é uma questão de idade isso, né? É uma questão de ensinar, uma questão de aprendizado. Né? Aprendizado. Ela mostrou como esse aprendizado influenciou na vida dela, como isso foi importante nesse sentido, né? Então a gente costuma falar, se referir assim aos mais jovens, né? Muito como nativos da internet, né? Ou como aquela população que, bom, tem maior facilidade e tal, né? E os idosos seriam o contrário desses, né? Não seriam as pessoas que não são nativas da internet, que estão entrando agora na internet, né? Só que eu acho que a diferença está em que eles passaram por um aprendizado já, né? Essas pessoas mais jovens, né? Querendo ou não, passaram por um aprendizado, seja sozinho, né? Ou seja, através de alguma outra situação, né? Então, eu acho que a partir da gente pensar simplesmente eu acho muito importante, né? Os sites de checagem, né? Eu acho que é uma forma muito bacana da gente esclarecer dúvidas, né? Mas eu acho que também a situação, ela está para além disso, né? A gente tem que pensar também em educar a população, né, de uma forma geral, em específico que a gente está falando aqui dos idosos, né, em educar no sentido da informação, no sentido do digital, né, no sentido do acesso a essas informações, né. Eu acho que a partir daí a gente começa a entender isso como uma violência mesmo, né, e aí sim no sentido de combater, né. Quem não lembra, por exemplo, aí no início da pandemia, aquela fake news que circulou bastante, que os idosos na rua iriam perder a aposentadoria, né. Se um idoso fosse visto na rua, ele iria perder a aposentadoria, ou iria vir um carro da prefeitura para recolher esse idoso, né, fazendo uma alusão até à própria questão dos animais de rua, né. Então, essas são situações assim, onde o preconceito está bem presente, né, e o preconceito vem através dessa visão, né, que o idoso é alguém ultrapassado, que ele é alguém que não tem mais capacidade de aprendizado, né, e a gente percebe que quando a gente se propõe a ensinar, se propõe a trabalhar. Pode falar, Bruno. Essa colocação que tu traz, ela é muito boa, porque a gente pode ser nascidos na era digital, mas a gente não tem uma formação informacional. Tipo, não tem, eu vou dizer que eu acho que só em Portugal e na Finlândia que a gente tem um letramento informacional que começa desde do ensino básico. A gente vive na sociedade da informação, mas a gente não é alfabetizado, né, informacionalmente, trazendo isso. E a gente coloca esse estereótipo no idoso. Mas se a gente parar para pensar, a gente vive toda uma sociedade de analfabetos informacionais, né? Então, é bem isso que tu colocou, assim. Tipo, colocaram um estereótipo no idoso e parece que o idoso é o problema de tudo. Mas não, toda uma sociedade é um problema, né? Exato, quantas pesquisas, né, a gente vê até mesmo falando idosos compartilham mais fake news, né? Acaba se cada vez mais concretizando esse estereótipo, né? Mas o quanto é uma população, na verdade, que não recebeu esse treinamento, né, provavelmente, né. E eu acho que, assim, mais para concluir um pouco, né, e trazer algumas sugestões para quem está nos assistindo, né, eu penso, assim, um pouco também qual é o nosso papel nisso, né, o que a gente pode fazer, né. Eu acho que a primeira questão que a gente deveria pensar, né, é quantas iniciativas a gente já viu, quantas iniciativas, seja um projeto, né, a gente já viu sobre essas situações, né, sobre letramento informacional ou sobre o próprio, assim, uma inserção digital, né, sejam, assim, dos jornais, sejam das universidades, né, que produzem conhecimento, ou sejam também de algumas empresas, né, quantas iniciativas a gente viu isso, né, eu acho que a gente não costuma ver isso com certa frequência, né, e acho que antes da gente culpabilizar o idoso ou alguém, a gente também tem que pensar qual é a oferta, né, desse tipo de ação, né? Então, acho que não é só o acesso à informação, é ensinar o que é uma informação, o que é a informação digital, né? Então, pensar nesses projetos é bem importante, né? Bruno, pode falar agora um pouco sobre esses exemplos? Tipo, durante o curso, né? Tipo, o curso, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que não tem um curso de letramento informacional voltado para idosos, né, e com ênfase em fake news. Então, tipo, a gente foi meio que pioneiros.
Só que esse curso teria que ser para todo mundo. Eu acho que estão me chamando aqui para... Ah, sim. E agora a gente quer fazer um jogo com vocês, que a gente realizava durante as nossas oficinas, lá no Sesc, com a turma do centro, né, Michele? Michele? Que o jogo consiste... Isso, Bruno. Já fiquei sabendo que tem um jogo e vamos testar toda essa galera que está nos ouvindo, de todos os cantos aí do Rio Grande do Sul, e temos também o pessoal de Brasília que está nos prestigiando. Então tem gente aí de vários pontos aí do nosso Brasil e do nosso estado. Então eu fiquei sabendo que teve um jogo nesse curso e que esse jogo dava muita disputa, muita brincadeira, mas muito aprendizado, né, Bruno? E isso é o mais importante. O que vocês estão trazendo aqui para nós é informação e é aprendizado. E como vocês disseram, tanto tu, quanto o Jonathan, quanto a Vera, não tem idade para que a gente consiga aprender. Então, eu quero jogar, Bruno, e quem está nos assistindo também quer jogar. Vamos lá. Gente, então a gente vai compartilhar o título de uma matéria, e vocês vão ter que dizer se ela é verdadeira ou falsa. É só escrever nos comentários, a gente pode colocar só V e F, Michele. Vocês podem... Sim, ou escrever verdadeiro ou falso, sem problema nenhum. E depois a gente vai trazer o resultado, pode ser? Tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Comentem agora se o coronavírus morre a 26 graus. O que vocês acham? Bruno, o pessoal colocou que é falso. Então, pode passar a próxima tela, que a gente... Essa notícia é falsa, lógico, né? E ela já foi checada pelo Ministério da Saúde, naquele que a gente falou, no Saúde Sem Fake News. Se vocês entrarem lá no site, vai ter o campo de busca, vocês vão colocar e já vai aparecer que essa notícia é falsa. Mas ela continuou. Então, tipo, para chegar até lá, quer dizer que ela foi compartilhada, né? Vamos para a próxima? Para a próxima, então. Queria deixar um abraço aqui para o pessoal de Rio Grande, que está participando também da live, né? E o pessoal de Rio Grande, e todos os grupos da maturidade ativa do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos para a próxima notícia, Bruno. Lê aí para nós. Então, vacina da gripe aumenta risco de adoecer por coronavírus. Verdadeiro ou falso, pessoal? Coloca aí nos comentários. Vamos lá. A Maroli já disse que é falso. Vamos ver se tem mais respostas, Bruno. Olha, a Débora de Caxias também. Um beijão para a Débora, coordenadora do grupo de Caxias da Maturidade. A Débora também colocou que é falso. Todo mundo colocou que é falsa, Bruno. Ah, então tá. A gente pode passar aqui, ó. A gente pode ver que é uma notícia falsa, já foi checada. E toda vez que a notícia for falsa, vai aparecer ali, eles vão colocar tipo um logo dizendo, essa notícia é falsa. Né? Ótimo. Vamos para a próxima. E fumar aumenta o risco da forma grave de coronavírus? E aí, pessoal? Vamos lá. Ó, o pessoal já está respondendo. O Hélio, beijão para o Hélio, coordenador dos grupos aí de Porto Alegre, colocou que é falso. O Ricardo já botou que é verdadeira. A Gilca também colocou que é verdadeira. Então, essa notícia é verdadeira, ela foi divulgada pela Organização Mundial da Saúde, né? E então tu vê que a gente viu que teve uma pessoa que colocou que é falsa, os outros colocaram que era verdadeira, mas só pelo título a gente não consegue definir. Por isso que a gente conversou ali com a Vera antes, que é importante a gente ler com o todo, né? Claro que esse jogo é para isso, para a gente analisar ou não. Volta um pouquinho a tela, Aline. Isso, ali, ó, fumar, né? Então aumenta o risco de desenvolver a forma grave do coronavírus. É isso, Bruno? Isso, a gente pode ver que foi compartilhado pela Organização Mundial da Saúde, né? A gente tem, então, a fonte, a gente tem o estudo, mas somente pelo título a gente poderia ficar na dúvida, né? Mas lendo toda a notícia, a gente consegue compartilhar ela de maneira segura.
E essa notícia também... Pode falar, Bruno. Essa notícia também está dentro do site do Ministério da Saúde, lá do Saúde Sem Fake News. Então, eles analisam todas as notícias. E as pessoas que fumam fazem parte do grupo de risco. Isso precisa ficar claro, né, para todos nós. Vamos para a próxima e para a última do jogo de hoje. Essa eu acho que vai ser mais fácil das pessoas acertarem. Então, utilizar álcool em gel nas mãos para prevenir coronavírus altera o bafômetro nas blitz. E aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? Vamos ver os comentários aqui. Falso, falso. O título já dizia que é muito falso, né? Então, mas ela foi compartilhada. Então, se ela foi compartilhada, se ela chegou ao site Saúde Sem Fake News, é que alguém acreditou. Olhando agora, a gente pode achar que isso é bobagem, mas alguém acreditou nisso, né? Porque senão ela nunca teria sido compartilhada. Então, muitas vezes, o que pode ser bobo para nós, para alguém vai acreditar e compartilhar. Então, a gente sempre tem que pensar antes de compartilhar, gente. Isso mesmo. Isso a gente sempre falava no final das aulas, né? Na dúvida, não compartilhe. Perfeito, Bruno. E ali, só para esclarecer, né, Bruno? Utilizar o álcool gel não ocasiona nenhuma infração de trânsito, certo, pessoal? Não. Então, tirando o nosso agora, obrigado, foi um jogo rápido aí, só para a gente testar um pouquinho como é importante, como a gente pode ser ludibriado aí pela informação num primeiro momento. Chamamos o Jonathan, vamos ver se a Vera está conosco, chamamos a Vera também. Aí, oi. Então, pessoal, queria agradecer a participação de todos vocês, dos nossos convidados, agradecer a participação de todos que estão nos assistindo nessa 1h10 de atividade, agradecer a todos os facilitadores do programa Maturidade Ativa, que coordenam os grupos da Maturidade Ativa em todo o estado. Sem vocês, nada disso seria possível. Agradecer o apoio do marketing do SESC, agradecer a parceria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui na figura do Bruno, trazendo todo esse arsenal de informações importantes, e agradecer a Vera e o Jonathan, a Vera, que é a nossa participante, e ao Jonathan. Agora eu queria que vocês trouxessem uma mensagem final, então, para o pessoal que está nos assistindo. Queria começar pela Vera. Vera, deixar uma mensagem para o pessoal que está aí conosco? Quero sim, quero. Obrigada, querida. Eu primeiro quero agradecer muito pela oportunidade de poder ajudar o SESC, os meus colegas, o Bruno, a vocês, o Jonathan, que me convidaram, a Jéssica, pelo carinho que teve de nos indicar para fazer esse curso, do contato que ela teve, a parceria com o Bruno ali no Instituto. E quero dizer o seguinte: os idosos, o cognitismo dos idosos é um pouquinho mais lento. Isso não quer dizer que eles não aprendam. E nós tivemos a honra, assim, uma coisa muito boa do Bruno, porque o Bruno ele tem uma paciência muito grande. Então, ele dizia, perguntem, quantas vezes é necessário vocês perguntem, que eu estou aqui para explicar. Então, eu digo assim para o pessoal, não fiquem com medos, também não fiquem ansiosos agora, porque nesse primeiro momento a tendência é achar assim que tudo é falso. Não é tudo falso. A gente tem que ter paciência, ler tudo direitinho e ir se informando aos poucos. Não tem que ter ansiedade, porque assusta. É tão complicado que assusta, né? O idoso fica assustado. Meu Deus, eu não quero ler mais nada, não quero ver mais nada. Não é assim. Veja, leia, participe, aprenda, até para ensinar para os seus familiares, até para as crianças, os jovens também. E os jovens, sabem, eles passam, tudo correndo, eles querem fazer outra coisa e não se detêm. Então, o idoso, o vô, a avó, eles vão ouvir.
meu filho, é isso, é aquilo, e eu acho que vai dar certo. E eu quero agradecer muito o carinho de vocês. Obrigado, Vera. Estamos já com o tempo já estourando. Bruno, umas palavras aí para quem está nos assistindo. Como a Vera falou, eu também quero agradecer o convite do Jonathan, agradecer a Michelle e a Jéssica, que a gente está trabalhando isso, acho que desde o final de 2018, né, para formar esse curso, e agradecer a Vera, né, que ela participou, ela é uma das primeiras que esteve, e através delas que a gente conseguiu construir esse conhecimento que a gente pode propagar para mais pessoas, né. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pelo apoio e o suporte. Certo. Jonathan, contigo. Obrigado também a todos, né? As palavras da Vera, eu acho que elas deixam bem explícito, né, a importância dessas ações, né? É muito bonito ver esse tipo de relato, né? Quero agradecer também a Michelle por confiar, né, na live, confiar nessas nossas ideias todas aqui, né? Ao pessoal de Cachoeirinha, o grupo que eu tô vendo aqui, vários comentários, né, das nossas membros do grupo lá, né? Um grande abraço pro pessoal de Cachoeirinha aqui, né? Agradecer esse espaço aqui, né, e dizer que eu acho que isso pode ter despertado em muitas pessoas, né, talvez, assim, uma ideia, né, de que, bom, não é só tu compartilhar as notícias, né, a gente tem que olhar um pouco mais, né, com atenção, né, eu espero que a gente dê início a esse curso, de repente, aí as pessoas, acho que vai ter bastante interessado, então, vai ser bem bacana. Obrigado por tudo. Valeu, então. Mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Sesc Cachoeirinha, também o Dudu, que é o gerente Eduardo, que é gerente do Sesc Cachoeirinha, a Vera, ao Marcelo, que também é gerente do Sesc, do Centro Histórico, ao grupo que a Vera faz parte, a Jéssica, facilitadora, que está nos bastidores, nos dando todo o apoio aí. Obrigado ao Sistema Fecomércio Sesc Senac e a todos que estão nos assistindo no dia de hoje. Obrigado e esperamos vocês na segunda-feira, às 16 horas, no YouTube do Sesc São Paulo, para participar, então, do nosso grande dia, né? Dia 15 é o grande dia aí de debate, de reflexão sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Muito obrigado a todos e até segunda-feira. Um abraço. Tchau. Um abraço. Obrigado. Beijo, um abraço. Beijo.